Uma rodada que trouxe novos candidatos ao acesso, essa é a verdade. Então, uma rodada em que o Paysandu venceu o Remo no Clássico, no Repá, e meteu a segunda vitória seguida. O Atlético Paranaense, meu amigo, tá voltando muito forte na disputa pelo acesso. O Furacão chegou, o Criciúma tá subindo, o CRB perdeu, o Curitiba, meu irmão, também. Os paranaenses aí, né, estão muito fortes, né? O Operário joga hoje, a gente vai falar também sobre os favoritos hoje. O líder joga, o Novo Horizontino joga, o Atlético Goianiense venceu um jogo importantíssimo. A gente vai ver os novos candidatos ao acesso e aqueles que talvez não sejam mais candidatos, né? Houve uma mudança aí na Série B, vamos analisar aqui no radar da Série B a tabela, como é que tá? Se inscreve no canal primeiramente, tá? Se inscreve no canal aí, estamos tentando chegar aos 83 mil inscritos aqui, é Série B e futebol brasileiro todos os dias, mesmo com o Mundial rolando, a gente continua falando sobre Série B. Deixa sua curtida nesse vídeo pra ajudar um canal independente e o hype depois, né? Então é curtida mais hype, porque assim a gente fica muito forte, beleza? Então aí está a tabela da Série B antes do final dessa 13ª rodada, né? Hoje teremos esses dois jogos. No final do vídeo eu vou falar sobre Operário, Novo Horizontino, Goiás e Atlético, né? O que isso pode mudar na tabela. Vamos falar o que já mudou na tabela. Vamos começar falando sobre esta vitória do Atlético Paranaense aqui, ó, essa vitória para cima do Avaí. O Atlético jogou ali sem posse de bola nesse jogo, né? Deixou a bola com o Avaí, jogando fora de casa e foi cirúrgico no contra-ataque. Teve gol até do meio de campo. O Atlético chegou a abrir 2-0 num confronto direto. E olha aqui, ó. Com essa vitória, o Atlético Paranaense ultrapassou o Avaí na tabela. Grande resultado do Atlético Paranaense que coloca o Furacão na briga pelo acesso. Ou seja, rapaziada que está lá em cima, tá brigando por acesso. Ó, eu diria que da Chapecoense pra cima, tá todo mundo brigando por acesso nesse momento, tá? Da Chape pra cima, né? Eu boto a Chape tá 2 pontinhos ali, né? Do CRB, o Atlético Goianiense tá 3 pontinhos do CRB, tem uma galera chegando, ó, tá vendo? Ó? Esses times aqui estão brigando também, não tem... Gente, agora é loucura total na Série B, tá? Você vai entender nessa tabela, olha aqui, ó. 3 pontos separam o 11º colocado do 4º colocado. Então, assim, aquela história de pelotão da frente já meio que se desfez, né? Metade da Série B é o pelotão da frente nesse momento, né? Então, vamos com calma nesse momento. Muito time briga pelo acesso, muito time está na briga, sim. Mas aí, completando sobre o Furacão, né? O Furacão jogou muito e aí começa a preocupar todo mundo que tá nesse pelotão, nessa metade aqui de cima. Porque o Atlético, a gente sabe que antes você vai concordar. Você que tá assistindo esse vídeo comigo, tu vai concordar, meu irmão. O Atlético Paranaense, antes dessa Série B começar, era o bicho papão, né? Era o grande favorito a título, inclusive. Então, o Atlético Paranaense, um péssimo início que teve, a gente deixou o Atlético lá embaixo. O Atlético merecidamente ficou lá embaixo, jogando muito mal. Mas agora, com o Odair Hellmann, está começando a mostrar sinais de que está voltando forte a briga. Essa vitória diante do Avaí, somada à vitória anterior diante do Remo, que foi o melhor jogo do Atlético na Série B, né? Aquele jogo contra o Remo foi diferente desse contra o Avaí. Contra o Remo, o Atlético propôs o jogo, amassou o Remo, virou o jogo. Aqui contra o Avaí, deixou a posse de bola com o Avaí, foi lá no contra-ataque, fez os seus gols, teve boas possibilidades. Obviamente também acabou cedendo muitas finalizações pro Avaí, que também não jogou mal, mas o Avaí foi pouco eficiente, o Atlético foi muito eficiente. O Atlético agora está a um pontinho de voltar, de entrar no G4 da Série B. O Atlético já teve no G4, acho que teve, né? Lá no início da Série B, nas primeiras rodadas, o Atlético esteve sim, então tem a chance de voltar ao G4 da Série B. Então, primeira grande mudança nessa rodada. O Atlético Paranaense está na briga fortemente pelo acesso. Isso aqui é muito, muito forte. É uma notícia gigantesca aqui para essa rodada, tá? Criciúma e América Mineiro. O Criciúma, cara, ele por pontuação ainda tá longe, né? São ali 5 pontos. Mas, gente, o que é 5 pontos faltando aí ainda 25 jogos, né? Faltam 25 jogos, o Criciúma tá 5 pontos, né? Então são aí 75 pontos em disputa e o Criciúma tem que tirar 5 pontos do G4. Nesse momento eu não vou falar que o Criciúma tá brigando por G4 não, tá? Não vou falar isso, não vou ser assim tão lunático, mas é um time potencial, né? Já tá aí com 4 jogos sem perder, conseguiu um empate difícil diante do América Mineiro no Independência. O América que também é um dos times que quer voltar forte a essa briga. Não tira o América também completamente, então são 4 pontos só ali do G4, ainda tem chances de subir nessa temporada. Sim, a gente sabe que no segundo turno muita coisa muda. Vou falar sobre isso também. Então, Criciúma e América, 2 times que estão na briga também. Pra falar sobre o Repá, né? Mas antes de eu falar do Repá, meu irmão, vou falar aqui do nossa KTO, né? KTO, que é uma patrocinadora aqui do canal, casa de apostas. Isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos. Você deve apostar com responsabilidade, mas, meu irmão, a KTO é simplesmente
a melhor casa de apostas que eu já joguei, tá? Não joguei em todas ainda não, mas a KTO é impressionante, meu irmão. Você faz a sua aposta, ganha o seu dinheirinho, na hora de sacar, meu irmão, cai em 1 segundo o Pix na sua conta e, obviamente, tem a Liga do Milhão, né? Liga do Milhão, meu parceiro Denilson tá aqui fazendo propaganda também junto comigo, porque a Liga do Milhão pode dar R$1 milhão. Você só precisa fazer a sua conta na KTO, o link tá na descrição. Pausa o vídeo, faz a conta na KTO, 5 minutos tu volta pra cá. E aí, meu irmão, bota lá, quero participar da Liga do Milhão. Você já tá concorrendo a R$1 milhão. Para ganhar esse R$1 milhão, você tem que acertar o máximo de apostas possíveis. E uma dica, meu irmão, odds altas te dão mais pontos no ranking da Liga do Milhão. Você concorre a R$1 milhão. Todo dia, o melhor do ranking ganha R$1.000 em apostas. E todo mês, os 10 melhores vão concorrer a R$1 milhão. Então, corre lá, faz a sua conta na KTO, porque você vai me agradecer depois, tá muito boa essa casa de apostas, né? KTO tá aí pra você. Mas o Repar, rapaziada, a gente teve ali um Remo ruim, né? O Remo foi mal, o Paysandu fez a sua melhor partida nessa Série B. Remo estreando Antônio Oliveira. Eu, galera, né, torcedores azulinos que estão aqui nesse vídeo comigo, você, torcedor azulino, sabe o que eu tô falando. Eu era contra a contratação de Antônio Oliveira. Sempre fui. Não acho um bom treinador pro Remo. Acho que é um treinador que muda tudo quando chega. É um cara que quer mostrar que sabe que... E o Remo não precisava disso. O Remo já tava com um trabalho estruturado, já tava com o Daniel Paulista lá, fazendo tudo certinho. Boa defesa, bom ataque. Tinha que arrumar um treinador que mantivesse e melhorasse o que vinha sendo feito. Acho que o Antônio Oliveira vai dar uma guinada de 180 graus e o Remo vai perder tempo nessa Série B, que a gente sabe que não tem muito. O Remo tá na briga pelo acesso ainda, Diogo? Tá muito forte ainda, rapaziada. 1 ponto do G4, né? Mas já são aí uma vitória só nos últimos 5 jogos, então é importante que volte a vencer o quanto antes. Mas para falar sobre o Paysandu, o grande vencedor desta rodada até o momento, jogou muita bola. E o que isso pode mudar pro Paysandu? Gente, o Paysandu tava numa draga absurda, ficou 11 jogos sem vencer na Série B, era o lanterna, péssimo início, o pior início da história do Paysandu na Série B, e emplacou 2 vitórias seguidas. E não foram 2 vitórias qualqueres, né? Simplesmente venceu um confronto direto diante do Botafogo, que é o primeiro time fora da zona, então segurou um adversário e venceu ele, inclusive, aquele gol do Vilela no finalzinho, e venceu o seu maior rival agora, né? O jogo mais importante do ano do Paysandu era esse. Ele foi lá e venceu o seu maior rival. Isso, cara, quem é de Belém, quem é do Pará, sabe o que eu tô falando. Quem torce pro Paysandu ou pro Remo também. Irmão, vencer Repar pode mudar, sim, a vida dos clubes. Perder, às vezes, nem tanto, mas vencer muda completamente o clima nos corredores do clube, o clima do vestiário, tudo. Então, dá muita confiança pro novo trabalho que tá se iniciando ali no Paysandu também. Então, o Paysandu vem muito forte para escapar desse rebaixamento. Já pode sair na próxima rodada do rebaixamento, tá? Já pode sair caso, né, ele vença e os times que estão na sua frente percam. Ainda não está livre da lanterna não, tá? O Paysandu ainda pode voltar para a lanterna nessa rodada caso o Atlético vença hoje aqui. Vença não, caso o Atlético empate com o Goiás, o Paysandu termina a rodada na lanterna de novo. Mas tá mais vivo do que nunca o Paysandu, o Papão aí, venceu um jogo importantíssimo, tá muito vivo na Série B, pode escapar sim, e o Remo continua vivo também nessa briga pelo acesso. Agora, tem que abrir o olho, né? Houve muitas mudanças ali no Remo, coisas alheias ao clube, né? Saiu o gerente de futebol, saiu o treinador, muita coisa acontecendo. Tem jogadores novos chegando, o Antônio Oliveira vai ter que ter tempo para trabalhar. Eu gostei da contratação dele? Não, mas agora tem que dar tempo pro cara trabalhar, tá? O Antônio Oliveira não é um péssimo treinador, ele só muda tudo, né? Eu acho que não era o momento de mudar tudo no Remo, né? Eu acho que não era o momento, eu acho que o momento era de continuidade, mas, enfim... Já fez a contratação, agora é apoiar o cara, porque ele é um treinador que, principalmente no Cuiabá, fez um excelente trabalho. Foi mal no Corinthians e no Sport? Foi. Mas no Cuiabá fez um excelente trabalho quando teve tempo para trabalhar. Foi no lugar onde deram mais tempo para ele. E com o tempo, ele fez excelente trabalho. Então é deixar o cara trabalhar agora, fazer as mudanças que ele quiser, porque uma hora o Remo vai voltar a encaixar, só que não pode perder muito tempo, tá? Já tá aí 2 jogos, 2 derrotas seguidas. Isso não é nem um pouco legal pro Remo nessa temporada, que era um time que perdia muito tempo. Foi o time que ficou mais tempo invicto, né? Então perdeu isso aí. O CRB continua sendo derrotado fora de casa. E dessa vez com um jogador a mais, né? Boa parte do jogo. Criciúma não. O CRB, me desculpa. O CRB continua jogando mal fora de casa. Perdeu pra Ferroviária. E a Ferrinha, meu irmão, ó. Bem distante da zona do rebaixamento e sonhando com o G4, hein? 3 pontinhos do G4. Grande resultado aí. Atlético Goianiense também ressuscitou na Série B. Mais um que guina um pouco essa tabela da Série B. O Atlético ressuscitou. Fez um gol, meu irmão, no final. Mas foi ali aos 80 e poucos, fez 1-0. Esse jogo tava 0-0 até, meu irmão, 44 do segundo tempo. O Dragão fez o gol e aí nos acréscimos fez o 2-0. Uma vitória, meu irmão, que bota o Atlético Goianiense vivo na Série B de novo.
É um time que, meu irmão, tá acostumado a essas arrancadas. 2023 foi assim, arrancou ali no segundo turno. Muita gente dava como... Eu acho que eu falei isso aqui lá em 2023, início do canal. Falei, Atlético Goianiense acho que não sobe mais. Do nada, Atlético emplacou 8 vitórias seguidas e subiu. Então é um time que sabe jogar a Série B. É um time que tá acostumado ao acesso. Então, olho no Atlético Goianiense. E o Vila Nova, a vida do Vila, meu irmão, não segue nada boa. Só despencando na tabela 5 derrotas seguidas. A demissão do Rafael Lacerda foi mais uma vez essa diretoria do Vila Nova. É impressionante, cara. Tá 3 jogos errados, eles estão demitindo o treinador. É uma diretoria que eu já elogiei aqui pelas contratações que faz, né? Monta excelentes elencos anos após ano. Esse ano montou talvez o melhor elenco daí dos últimos anos, foi campeão goiano. Mas aí começa a dar errado 1, 2, 3, 4 jogos, já demite treinador, cara. Rompe o trabalho. E aí traz de volta o Luizinho Lopes, que segue sem vencer na Série B, né? Foram 11 jogos com o Paysandu, agora mais 2 jogos com o Vila Nova, 13 jogos do Luizinho Lopes. E ele não consegue vencer na Série B. 5ª derrota seguida, dessa vez foi de virada. Vila Nova tá numa draga danada. Sobre os jogos de hoje, né? Operário e Novo Horizontino. O Operário não vive boa fase, tá? São aí 4 jogos sem vencer e o Novo Horizontino são simplesmente 5 vitórias seguidas, tá? Então, é briga por liderança hoje. O Novo Horizontino pode assumir a liderança do Goiás caso vença o seu jogo e o Goiás tropece. Agora, o Novo Horizontino é favorito pra mim. Tá jogando muito mais bola que o Operário nesse momento. É um time super confiante. 5 vitórias seguidas, né, meu irmão? Não tem nem o que eu falar. Mas o maior favorito do dia é o Goiás, né? O Goiás pega o Lanterna e vem de derrota. O Goiás que perdeu do CRB na última rodada precisa dar uma resposta aí pra si mesmo, né? De que segue muito forte. O Goiás vencendo esse jogo vai a 29 pontos. E aí, meu irmão, coloca... Presta atenção nisso aqui. O Goiás vencendo vai a 29 pontos, meu amigo. E bota 8 pontos de vantagem pro 5º colocado. Então assim, o Goiás encaminha já o seu acesso. Só um desastre tiraria esse acesso do Goiás caso ele vença hoje. Ah, Diogo, mas são só 13 jogos, meu irmão. Mas 8 pontos é muita coisa. É muita coisa. A gente já viu coisa bizarra acontecendo no futebol. Vimos o Botafogo perder 14 pontos de vantagem na Série A. Mas é difícil isso acontecer na Série B, né? Então, o Goiás vencendo hoje, meu irmão, encaminha muito bem aí o seu acesso e segue aí na liderança, né? Que é muito importante. Ainda pode botar gordura na liderança também, caso o Novo Horizontino perca. Então, pra mim, os favoritos são os 2 líderes, né? Goiás e Novo Horizontino são os líderes do jogo de hoje. Amanhã tem Prisma da rodada. Hoje tem live pós-jogo também. Então, se inscreve no canal pra participar da live com a gente. E ativa o sininho pra você ser notificado. Assim que a live começa, tu ativa o sininho, tu vai ser notificado aí pra participar da live com a gente pós-jogo de Goiás. Então, deixa a curtida, o hype, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!